do curso de graduação em enfermagem e professora da pós-graduação, mestrado profissional em enfermagem da Universidade Federal do Espírito Santo. Possui pós-graduação em enfermagem e UTI e enfermagem em urgência e emergência. É doutora em ciências fisiológicas pela UFES e participa de grupos de estudo para a elaboração e validação de tecnologias na área da saúde, além de grupos de estudo sobre doenças metabólicas, cardiovasculares e enfermagem de alta complexidade. Atua também em pesquisas envolvendo a sistematização da assistência de enfermagem e tem experiência na área de enfermagem em saúde do adulto, enfermagem cardiovascular e em terapia intensiva. Bom dia a todos. Eu digo que é uma imensa satisfação estar aqui, né? Recebi o convite pela comissão organizadora. Estou muito feliz de estar aqui podendo moderar essa mesa, né? Cujo tema central é simulação clínica. É um tema que eu tenho muita afinidade e, considerando que são duas queridas, né? Professora Miriam e professora Juliana, e também é um tema que nós temos discutido, estamos engatinhando ainda dentro do departamento de enfermagem. Eu tenho certeza que hoje nós vamos aprender muito com as duas professoras, com as duas palestrantes. Então, é uma grande satisfação. Espero que todos nós possamos aprender bastante nessa manhã de hoje. Então, dessa forma, eu vou convidar a professora Juliana. A professora Juliana Faria Campos é enfermeira, especialista em terapia intensiva, mestre e doutora em enfermagem pela UERJ. Atualmente é professora associada do Departamento de Enfermagem e professora permanente da pós-graduação em enfermagem da Escola Ana Nery. É vice-líder do grupo de pesquisa, tecnologias e concepções para a sistematização da assistência de enfermagem e também é coordenadora do Laboratório de Habilidades Multiusuário CCS UFRJ. Seja bem-vinda, professora Juliana. Também gostaria de convidar para compor, né, as nossas palestras a professora Miriam Fiorese, é enfermeira, mestre e doutora em Fisiologia pela Universidade Federal do Espírito Santo, exerce atividades de docência no Departamento de Enfermagem e no mestrado em Enfermagem do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem aqui da UFES, é instrutora em Simulação Clínica Realística, tem experiência na área da enfermagem, atuando principalmente nos seguintes temas: semiologia, enfermagem cardiovascular, processos de enfermagem, tecnologias em saúde e simulação realística. É líder e cofundadora do GEPAIS, que é o Grupo de Pesquisa em Assistência e Educação Integrada em Saúde, e é atualmente coordenadora adjunta do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem. Muito obrigada, professora Miriam. Eu acho que a sequência é a professora Miriam primeiro, então vamos passar a palavra para ela. Boa tarde. Boa tarde, gente. Boa tarde. Conferir aqui. Boa tarde. Muito obrigada, professora Valquíria, pela apresentação. É uma honra imensa estar aqui com você, que é minha parceira, né, nessa caminhada. Professora Juliana, que é uma referência para a gente. Eu estou numa função muito difícil de proferir qualquer fala após as duas professoras, né, professora Eneida e professora Cândida. E a professora Eneida, para mim, sabe aquela pessoa que é referência, que você tem o nome, a referência científica, que pega o nome, joga no PubMed e fica olhando o que tem de novo? Ela sempre foi essa pessoa na minha vida. Então, conhecê-la, sabe quando você conhece um artista muito famoso? Para mim, mesma sensação. Quando ela apresentava os trabalhos, eu falava, conheço, já li. Então, assim, é uma honra muito grande estar aqui, ocupando o mesmo lugar que as minhas referências também puderam ocupar, e ontem tantos outros nomes. Bom,
A minha fala vai ser breve, tá? Podem ficar tranquilos. E ela antecede a fala da professora Juliana, porque nós já combinamos que, como o nosso público é um público bastante diversificado, de alunos de graduação, mestrandos, professores, temos ex-mestrandos, né, enfermeiros da prática. Então, minha fala é uma fala mais para um nivelamento do assunto sobre simulação. E ela vai falar um pouco mais sobre a aplicação disso, principalmente na educação continuada. Então, nós já alinhamos isso. Então, é uma fala um pouco mais curta e mais, eu acho que assertiva aqui para o nosso momento. Pode passar. Então, dentro da temática de simulação clínica, eu vou falar um pouco na formação de recursos humanos em saúde. Pode passar. Então, o que nós falaremos aqui juntos, né? Discutiremos um pouquinho sobre a simulação como uma estratégia segura para implementar evidências científicas. Eu trarei os conceitos básicos, porque isso vai fazer um alinhamento com a fala da professora Juliana. Eu gostaria que, ao final da nossa conversa aqui, a gente entendesse simulação como uma metodologia de ensino e não só como uma tecnologia a ser utilizada. E falar um pouquinho do que a gente tem feito e daquilo que a gente pode fazer. Pode passar. Primeira coisa que eu gostaria de falar para vocês é uma reflexão, na verdade, por que um adulto aprende, né? Um adulto aprende porque ele tem interesse sobre aquela temática e ele vê alguma aplicação prática naquele conhecimento que está sendo abordado. Então, olha a concorrência de qualquer pessoa hoje, seja ele um professor, seja ele você enfermeiro que está trabalhando com educação continuada ou trabalhando com a educação dos seus pacientes. É muito difícil, porque a nossa concorrência hoje é uma concorrência muito grande, inclusive aqui. Quantos de nós já acessamos todas as possíveis redes sociais durante as palestras, né? E por que eu trouxe isso? Então, por exemplo, ontem, enquanto a professora Camila trouxe o núcleo de implementação de evidências no hospital da USP, na hora eu abri o Google, joguei, falei, isso aqui, ali. Então, eu tinha interesse naquilo, vi que era algo que poderia ser execuível aqui na nossa realidade. Então, com certeza, de tudo que foi falado aqui no evento, vocês buscaram ou tomaram nota, ou abriram uma caixinha aí no funcionamento de vocês porque aquilo, de alguma forma, vai ser aplicável na sua prática, vai melhorar de alguma forma a sua atuação no que você faz e, de preferência, que facilite a sua vida e que possa, preferencialmente ainda, gerar recursos, né, para você. Então, ensinar um adulto é muito diferente de uma criança, porque o adulto ele vai aprender aquilo que, de fato, ele tem interesse, que tem alguma aplicação prática, que ele reconheça que ele precisa aprender aqui. Pode passar. Então, só para a gente entender aqui, né, quando a gente pensa sobre o exame físico, né, então, assim, o fato de você ser um bom enfermeiro não significa que você é capaz de ensinar como fazer enfermagem. Então, o professor da Paola aqui, para ensiná-la a fazer exame físico, ele precisa muito mais do que saber fazer o exame físico. Então, ele precisa também saber fazer, ele precisa saber como ensiná-la. Então, desenvolver várias técnicas e metodologias para ensinar a Paola a fazer o exame físico. Mas isso não é suficiente para ela aprender. Ele precisa de conhecer a Paola. Então, o que a Paola traz de conhecimentos prévios sobre semiologia, sobre exame físico? Qual é o contexto sociocultural que Paola está inserida? Onde ela estudou? Então, isso daqui é importantíssimo quando a gente fala em simulação, porque nós temos que trabalhar com diferentes níveis de habilidade e exigência de raciocínio clínico para que eu não exija daquele que está sendo facilitado aí, por um facilitador naquele momento, precisam entender o porquê dos termos, sobre o contexto de simulação. E, além disso, eu preciso de convencer a Paola, esse professor precisa de convencê-la, como que esse conhecimento que ela está adquirindo será capaz de mudar, de alguma forma, a sua vida, ou seja, como que ela vai aplicar isso na sua vida. Então, as boas práticas em simulação reúnem evidências científicas para auxiliar educadores, seja ele você como enfermeiro no treinamento da sua equipe, seja você como um professor na formação do seu aluno, no alcance de melhores resultados de aprendizagem. Sabrina, pode passar, por favor.
Então, o evento, eu trouxe esse slide aqui, porque isso que a gente discutiu até agora aqui, né? Que não dá mais para fazer assim, porque eu aprendi assim. Porque quantas vezes a gente já escutou isso, até na nossa formação. Não, por que eu faço assim? Não, porque é assim que se faz. Então, assim, por que uma medida de uma sonda, para uma sondagem nasoentérica, ela deve ser feita nariz, lobo, processo tifoide, cicatriz umbilical? O que tem de evidência que te dá segurança para isso? Eu, como responsável técnico no setor, qual o termômetro que eu vou escolher? Considerando a usabilidade, praticidade e acurácia desse instrumento para aferir temperatura. Como que se escolhe o tamanho de uma sonda? Porque o fabricante indicou que a sonda tal, entre tal e tal número, 12 a 24, eu vou usar para um adulto. Como que eu escolho? Então, quando a gente faz esse questionamento, a professora Eneida trouxe brilhantemente esses questionamentos estruturados na palestra que antecedeu. Quando a gente faz esses questionamentos, nós temos diversas formas de aplicar não só evidências científicas, mas considerar também as questões, as evidências sociais e as preferências desse paciente para que a gente possa, de fato, pautar a nossa prática. E aí, como que a simulação clínica ela pode nos ajudar nesse processo? Cada um está acionando aí a sua caixinha de como pode, né? Então, aqui nós temos as meninas da Nefra, Vivi e Vanessa, que trabalham com diálise peritoneal, com DP. Com certeza, o uso da simulação é uma excelente estratégia para que elas possam trabalhar o que elas têm produzido no mestrado de evidência científica para que aqueles pacientes possam treinar exaustivamente até uma lavagem de mãos, né, uma coisa simples para nós enfermeiros, mas que para eles vai ser uma grande novidade, um processo de lavagem de mãos dentro de uma técnica. Então, a simulação, apesar de a gente trazer a simulação, que está em alta, de fato, é uma temática que está aqui, vamos dizer assim, na mídia científica agora, todo mundo quer falar de simulação, não é algo novo. É algo que nós fazemos e sempre fizemos. Então, nós aprendemos enfermagem como? Eu aprendi treinando no meu colega. Inclusive, tenho até hoje a marca de uma punção que a Lorena fez aqui no dorso da minha mão. Foi, sim, senhora. Então, exatamente. Então, nós treinamos fazendo no outro, nós treinamos em simuladores, que eram simuladores improvisados. Em 1920, os pilotos já treinavam em simuladores, pilotos de avião já treinavam em simuladores. Então, não tem nada de novo na temática. O que tem de novo na temática, na verdade, é uma organização dessa metodologia. É uma organização disso para que a gente possa ter ações mais assertivas usando isso que nós já usamos sempre. E aí, para a gente dar continuidade, eu trago um outro slide aqui, assim, trazendo uma pergunta mesmo, né? Então, o que é e o que não é simulação clínica? Primeira coisa, o que a gente precisa dentro da simulação é fazer o estudante acreditar que aquilo que nós estamos chamando de simulação clínica, de fato, é real. E a gente não está aí brincando de boneca. Então, esse é o primeiro ponto. Então, eu vou trazer alguns conceitos sobre simulação. Pode passar, Sabrina. Então, o que é simulação? Então, dentre vários conceitos, um que é uma tentativa de imitar as peculiaridades de uma situação real, almejando sua melhor compreensão e gestão. Então, hoje é uma forma segura, controlada, então aqui a gente consegue diminuir os vieses. E uma questão muito importante relacionada à ética, porque hoje aqui no Brasil ainda a nossa legislação permite que a gente leve um estudante muito cedo para o hospital. A gente não tem isso regulamentado, mas em muitos países nós já temos isso regulamentado, que o estudante ele precisa de desenvolver exaustivamente as habilidades e treinar o raciocínio clínico antes de ter o contato com o paciente, por questões éticas e óbvias, que cada um aí acessou alguma vivência prévia que, com certeza, pode tirar suas próprias conclusões. Então, o que é preciso? Para quando eu começar a trabalhar com a simulação, eu preciso de considerar o desenvolvimento de habilidades. Quais habilidades que esse meu estudante já desenvolveu? Associado a um conhecimento teórico. Esse conhecimento teórico pautado em evidências, daí a importância dessa simulação pautada em evidência. E desenvolver atitudes. Então,
essas soft skills que nós precisamos de nos atentar e investir cada vez mais na formação do enfermeiro, para que a gente tenha uma atitude, uma disposição para o desenvolvimento também, para reduzir danos e para conseguir resolver os problemas. Quando a gente fala de simulação, tem alguns conceitos que são chaves. E esses conceitos, então, aqui, os dois primeiros, né? Fidelidade e complexidade. Então, é importante que a gente atente para isso. O que é fidelidade? Fidelidade é a aproximação com a pessoa humana, tem a ver com o realismo. Então, fidelidade, ou ela está estritamente relacionada a um paciente simulado, que é uma pessoa treinada para aquela função, ou um recurso tecnológico que tenha uma resposta importante. Então, para que tenha uma alta fidelidade. Para eu ter uma alta fidelidade, eu preciso de um recurso tecnológico que interaja, ou eu preciso de ter uma pessoa treinada para aquela função. Já a complexidade é a situação relacionada ao caso clínico, a necessidade de raciocinar, de resolver um problema. Passa, Sabrina, que eu vou mostrar 2 exemplos. Então, aqui, ó, mobilidade prejudicada com cadeira de rodas. Para fazer a transferência de um paciente idoso, acamado, do leito para a cadeira de rodas, eu vou usar da mecânica corporal, de uma habilidade para isso. Mas vocês conseguem ver que aqui, ó, nesse exemplo que eu trago para vocês, então, um ator, uma pessoa nessa função, eu tenho alta fidelidade e baixa complexidade. Fidelidade por quê? Porque são pessoas treinadas. Então, eu tenho altamente fiel à realidade, mas a complexidade é baixa, porque demanda pouco raciocínio clínico para eu tomar essa decisão. Então, tem uma alta aproximação com a pessoa humana. Vai, Sabrina, novamente. Aqui, nesse exemplo, eu tenho uma alta complexidade e uma baixa fidelidade. Como? É complexo, é muito complexo, porque esse é um aplicativo, foi desenvolvido aqui no nosso programa de pós-graduação, no PPGENF. Quem tem Android pode baixá-lo. A professora Lorena que orientou, uma parceria da professora Edla, a professora Cândida, eu também estou aqui. Então, nesse aplicativo, nós desenvolvemos um aplicativo para raciocínio clínico, né, um raciocínio diagnóstico do enfermeiro no cuidado ao paciente cirúrgico. O que ele tem de fidelidade aqui? Baixíssima, porque eu não tenho paciente para treinar habilidade nenhuma. Então, o manejo de dreno aqui não é possível de ser feito, porque não é para treinar habilidade. Então, a fidelidade é baixa, mas é altamente complexo. Então, a complexidade é alta. E o que é bom? Bom é que seja altamente complexo e altamente fiel? Nada disso. Bom é que ele atinja o seu objetivo de aprendizagem, que em uma simulação isso tem que estar muito claro. Sabrina, pode passar. Então, aqui alguns exemplos. Baixa fidelidade. Então, baixa fidelidade são manequins estáticos, são simuladores estáticos, eles não têm respostas. Esses que nós usamos muito na enfermagem, e devemos usar muito mesmo, porque nós precisamos de desenvolver habilidades, não é assim? Treinar exaustivamente é através desses tipos de simuladores. Os simuladores de média fidelidade, eles já têm algum tipo de resposta. Então, aqui eu já consigo fazer uma ausculta cardíaca pulmonar, eu já consigo fazer uma irrigação vesical, por exemplo. Então, são simuladores de média fidelidade. Pode passar, Sabrina. Quando a gente fala em alta fidelidade, nós estamos falando de simuladores com recursos tecnológicos alto, que tem resposta. Então, é um manequim que consegue ter alteração nos seus parâmetros hemodinâmicos de forma instantânea. É um manequim que consegue emitir secreção, odores, e que ele conversa, interage. Então, isso tem a ver com alta fidelidade. E a alta fidelidade tem a ver com alto custo. Pode passar, Sabrina. Como eu já falei para vocês, o melhor não é o mais fidedigno e o mais complexo. O melhor é aquele que se aplica ao seu objetivo de aprendizagem. Então, é muito errado eu utilizar um simulador de alta fidelidade para treinar habilidades. Eles são onerosos. E quando a gente pensa em serviço público, a professora Valquíria, depois ela vai trazer um pouquinho aqui para nós, professora Valquíria, por favor, sobre como foi a nossa trajetória. Recentemente, nosso departamento conseguiu simuladores
os simuladores até de alta fidelidade. Não tem resposta, eles apresentam resposta. Não são simuladores para treinar a habilidade. Nós conseguimos um recurso de material. Aí, isso tudo tem que ser pensado num contínuo. Como que é a manutenção disso? Imagina, se eu uso um braço de um manequim desse de alta fidelidade para treinar a punção. Logo, logo eu vou estragar a pele desse manequim. E como que eu dou continuidade a isso dentro de um serviço público? Quem não conhece, não imagina o que é não ter dinheiro, não é, gente? Todo mundo só vai pensar. Como é não ter dinheiro, processo de licitação, você muitas vezes não tem nem a quem pedir, porque você vai no seu chefe direto, não tem. Você vai um pouquinho mais para cima, não tem. Então, assim, como que se sustenta um laboratório? Como se sustenta um laboratório de fidelidade dentro de um serviço público? Então, nós precisamos ter clareza disso, que o que tem alta fidelidade não pode ser usado para treinar habilidade. Volta um pouquinho, Sabrina, por favor. E aqui, quando a gente fala de alta complexidade, muitas vezes nós não vamos usar estações. Na verdade, nós não vamos usar estações, nós podemos usar até recursos que são recursos de computador, jogos, softwares, para treinar, como eu mostrei para você, o jogo. Esse aqui é o Bar Interact, que é um programa desenvolvido na Universidade do Porto, mas, na verdade, são algumas universidades na Europa, e o professor Dr. Miguel Padilha, que é um enfermeiro, que é um dos desenvolvedores. Nós tivemos a oportunidade de conhecer, e ele tem disponível aqui para o Brasil também, mas o custo é elevadíssimo, né? Pode passar. Quando a gente pensa em cenários de alta complexidade, uma das formas que nós podemos acessar para desenvolvermos esses cenários é através de paciente padronizado e simulação híbrida. Então, paciente padronizado, essa aqui é a Luísa, foi uma monitora nossa, cianótica, treinada, olha só que interessante. Então, Luísa era uma paciente treinada para aquela situação, e aqui uma mullet com ela, cianótica, para compor aquele cenário. Então, é um recurso que, para a gente que tem poucos recursos, podemos acessá-lo, né? E outra forma é a simulação híbrida, quando você coloca em uma pessoa treinada alguma peça de um simulador, que pode ser um braço para punção, pode ser um abdômen gravídico, uma pelve, por exemplo, para treinar o trabalho de parto, porque aqui você consegue desenvolver o cenário completo e as habilidades de comunicação, por exemplo, que seria impossível com um manequim estático. Pode passar. Então, nós falamos de fidelidade, eu trouxe alguns exemplos para vocês. E a complexidade, então, ela tem a ver com a necessidade de raciocinar e tomar decisão. Então, a gente só pode inserir o estudante, o paciente, para ele tomar uma decisão quando ele já tiver as habilidades desenvolvidas. Por isso que é importante eu saber para quem eu estou desenvolvendo esse cenário ou essa estação de habilidade, que vocês observem que vão surgindo vários termos aqui. Eu quero mostrar para vocês, então, como que o mesmo ambiente simulado ele pode ser usado para diferentes complexidades. Passa, Sabrina, por favor. Deixa eu ver como eu estou aqui no meu tempo. Está ok ainda. Então, por exemplo, uma estação de habilidades para treinar punção venosa. Nessa estação de habilidade, observem o termo estação de habilidade, não tem nada a ver com cenário. Aqui não há debriefing de habilidades, né? Não existe debriefing de habilidades, o que existe é um feedback que é guiado por um checklist. Então, alguns termos que vão aparecendo que eu acho que é interessante a gente guardá-los. Então, toda vez que eu penso numa estação de habilidades, eu penso numa estação voltada para treinar alguma habilidade específica. E aqui nós, enfermeiros, usamos isso muito, tanto na formação quanto para treinar um paciente para um autocuidado ou um familiar para o cuidado de um paciente, ou para treinar uma equipe, né, Raquel, para alguma determinada competência específica. Pode passar. Então, o feedback é o quê, gente? Feedback é um retorno que eu devolvo para paciente, para o aluno, após o final de uma estação. Essa estação pode ser para treinamento de habilidades, no qual ele não está sendo avaliado de forma somativa, e pode ser também junto ao final de um OSCE, que é um processo avaliativo. Então, aqui ele tem um objetivo específico de organizar as falhas no desempenho e apresentar sugestões de como resolver.
Já o debriefing ele acontece após um cenário clínico. Um cenário, ele não deve ser usado como forma avaliativa, e sim como parte de uma formação. E o debriefing, ele tem um objetivo, pode passar, por favor, um objetivo de permitir com que os participantes raciocinem sobre o que eles fizeram, reflitam e tomem façam, né, alguns encaminhamentos. Eu vou mostrar depois uma forma de fazer esse debriefing. Então, eu já falei que nem tudo em simulação clínica é cenário, e é um erro frequente que a gente escuta, né, um cenário para isso, cenário para aquilo. Não é. Muitas vezes é uma estação de habilidades. Para a estação de habilidades, eu preciso de ter guias de baixa fidelidade para montar essas estações, checklist para avaliá-las e dar um retorno através de um feedback. Pode passar. Eu tenho o OSCE, como eu falei, então pode ser OSCE ou no inglês OSCE. Então, o OSCE, ele é uma avaliação, é um processo avaliativo de habilidades, e aqui eu já tenho uma média complexidade, porque eu também posso inserir no OSCE, por exemplo, um raciocínio clínico para estabelecer um diagnóstico naquela situação. Vou mostrar um exemplo, pode passar, Sabrina. Então, o OSCE, ele acontece em estações, preciso de ter uma entrada e uma saída de fluxo desses estudantes, um cronometrista, os avaliadores, que, na verdade, são facilitadores, geralmente são os professores daquela disciplina, ou você, como enfermeiro, também pode ser um facilitador nessa situação, e as estações que os avaliados vão passando. Então, cada estação ele tem clareza do que ele vai ser avaliado previamente. Gente, em simulação não existe surpresa, não pode existir, na verdade. Cada pessoa que vai entrar na simulação, ele precisa de ter todo um conhecimento prévio e se preparar para estar naquele momento e tomar decisões. Mas eu não posso trazer um conteúdo novo ali na simulação, uma surpresa. Isso causa constrangimento. Isso causa constrangimento. Aqui é para a gente trabalhar no sentido de fortalecer o conhecimento, não é para gerar constrangimento em ninguém. Então, pode passar, Sabrina. Então, aqui, olha só. Esse daqui é um OSCE que nós desenvolvemos na disciplina de saúde do adulto. E nós temos um paciente, então, uma situação bem... Então, não é um cenário, observa, gente, é uma descrição de um caso que difere de um cenário. As tarefas são bem objetivas, o que o aluno tem que fazer. Pode passar, Sabrina. E um checklist que fica com o professor naquela estação. Então, nós conseguimos já estruturar a nossa disciplina de saúde do adulto aqui na UFES com avaliação de habilidades no formato OSCE. E tenho aqui meu agradecimento aos professores que aceitaram, né, meus colegas que estão aqui, aceitaram nossa proposição e construímos juntos. Em especial, eu queria citar aqui a Luísa, a Maria Clara e a Maíra, que são as estudantes que nos ajudaram de forma incansável na estruturação e reestruturação desse processo. Pode passar. Então, observe que eu continuo falando do braço de punção, quero mostrar para vocês que o mesmo ambiente simulado ele pode ser aplicável em diferentes complexidades, e isso tem que ser considerado qual é o nível, né, de formação desse estudante ou desse paciente, né, o grau de aquisição de conhecimentos dele. Então, aqui, esse braço agora fazendo parte de um manequim, né, de um simulador, com resposta. Então, não é mais para ele treinar a punção, igual ele treinou lá no início. Ele já é bom em treinar a punção. Aqui, ele vai fazer parte de uma equipe, por exemplo, num treinamento de ACLS, por exemplo, numa ressuscitação cardiopulmonar. Ele vai fazer parte de uma equipe. E aí, o enfermeiro aqui ele vai fazer o quê? Então, ele não vai só puncionar, ele vai escolher o calibre do catéter, ele vai preparar a medicação, vai infundir, ele vai revezar em compressão, em ventilação. Então, todas as funções que ele vai fazer nesse cenário simulado. Então, aqui eu já estou falando de cenário. Observem, pela primeira vez apareceu o termo cenário clínico. Então, o cenário ele é um cenário com uma complexidade mais alta, porque ele não é para eu treinar habilidade, é para eu desenvolver raciocínio clínico e tomada de decisão naqueles envolvidos. Pode passar. E aqui é aquele exemplo, né, que eu já trouxe para vocês, que, então, para eu treinar uma alta complexidade, não necessariamente eu preciso de ter a materialização física
do simulador, porque a alta complexidade você treina raciocínio clínico e pode ser treinado através de um jogo, através de uma mesa. Então, essa mesa aqui, ela também, o aluno consegue baixar um aplicativo que ele treina em casa, treina onde ele quiser, desenvolve, né, essa alta complexidade. Pode passar, eu já estou quase finalizando, gente. Então, para eu criar cenários clínicos realísticos, o que eu preciso? A primeira coisa é o planejamento para eu estabelecer quais são as necessidades desse público-alvo e conhecer previamente os participantes, porque não adianta eu montar um cenário que envolva ressuscitação cardiopulmonar se o aluno não treinou. Então, observa a estação de habilidade previamente. Se ele não treinou previamente, comprimir, ventilar, puncionar, diluir, infundir medicação, entenderam? Se ele não tem o conhecimento teórico do que é uma parada, do que é uma reanimação, e se ele não tem o treinamento da habilidade, se eu colocá-lo num cenário, vai ser só um espanta-aluno, né? Ele não vai voltar mais para essa disciplina, porque ele vai ficar assustado. Então, eu preciso de saber quem é e traçar os objetivos de aprendizagem de acordo com o resultado que eu espero para cada tipo ou meio de simulação clínica que eu vou usar. Então, já estou falando do passo 2. Depois, eu vou trabalhar com a estruturação dessa simulação. Essa estruturação, ela inclui simuladores, manequins, e aí inclui principalmente estratégias pedagógicas de formação de pessoas para saberem e dominarem aquela metodologia. Pode passar, Sabrina. Aí a descrição do cenário com muita exatidão. Então, os cenários, eles precisam de ser limpos, eu não posso ter fatores aí para gerar confusão, eles precisam de ser limpos, e nessa hora que isso também deve aparecer. O briefing, que é uma orientação sobre o ambiente, sobre os equipamentos, aqui que eu vou dar os comandos para quem vai desenvolver, e o debriefing, que acontecem ao final. Passa, Sabrina, o debriefing tem várias técnicas. Então, muitas vezes, eu já vi algumas pessoas usarem o termo debriefing para feedback. Não, o debriefing ele é exclusivo de cenários clínicos. E, para eu desenvolver o debriefing, tem cursos específicos, tá, meninos? Só para aprender a fazer debriefing. Mas tem várias técnicas, então eu preciso de dominar pelo menos uma técnica, uma metodologia para conduzir bem o debriefing. Então, aqui eu trouxe um exemplo que eu gosto muito, que é o debriefing sem julgamento, né, ou com bom julgamento. O com bom julgamento, olha um exemplo. Quando você termina um cenário, quem foi meu aluno aqui, sabe que a gente já trabalhou dessa forma, né? Como foi o cenário? Você pede para o aluno descrever aquele cenário. Então, descreva o cenário, diferente da estação de habilidade que nós estamos fazendo em OSCE e em saúde do adulto. A gente pega o aluno, olha, isso daqui, você pode melhorar, você concorda, tem alguma dúvida, que é o momento de eu esclarecer para ele, tal. Aqui não. Como foi? Aí ele começa assim, o brasileiro tem esse costume, né? Ai, professor, eu fiquei ansiosa. Não, por favor, não é isso, Juliana, você tenha a descrever como foi o cenário. Como foi? Deixa eles descreverem, que é o momento de organização do raciocínio, do que aconteceu. Aí descreve. Você pode perguntar o que foi bom. Aí eles já tendem a passar para aqui. Ó. Eu não gostei disso. Não, o que foi bom? Diz para mim o que foi bom. Aí ele descreve para você, faz uma análise, uma discussão. Depois você pergunta o que poderia ser melhor. E aqui você conclui, olha só, conclui o que nós levamos para casa desse cenário. Aí você traz a sua contribuição como facilitador daquele processo. Pode passar, Sabrina. Esse é um exemplo de um cenário que nós trabalhamos. Fiquei muito feliz que, quarta tarde, nessa semana, nós tivemos formação docente no CCS. E a professora Ana Paula, uma professora da farmacologia, ela, de forma assim, surpreendente, não esperava, ela trouxe um relato de experiência dela, de uma integração das nossas disciplinas, quando trabalhávamos no mesmo período, de semiologia e farmacologia. E nós criamos cenários que envolviam as duas disciplinas, e pode envolver fisiologia, pode envolver anatomia, porque muitas vezes os professores das disciplinas do básico, os alunos ainda não conseguem entender como aplicar aquele conhecimento específico que eles estão aprendendo. Falam, gente, mas eu vou ser enfermeiro, por que eu vou estudar essas classes de fármaco? E ela trouxe o relato, e pode passar, Sabrina, que são esses cenários aqui, que nós pautamos os cenários em necessidades humanas básicas. Olha que interessante, já conseguimos construir.
fizemos, pode passar, Sabrina, com a Nanda e a Nick, né, era o que era esperado, porque era uma competência exigida desses alunos, então eles faziam ao final do período, pode passar. E aqui os equipamentos, preparação antes da simulação, passa só para eu mostrar aqui, ó, instruções iniciais aos alunos, o briefing, e a forma como a gente ia conduzir o debriefing. E ela trouxe esse relato, falando que com a simulação, os estudantes passaram a ficar muito mais interessados pela farmacologia, começaram a se inscrever para a monitoria, começaram a entender a aplicação daquela disciplina. Então, observem que, através de uma metodologia diferente, você consegue mostrar a aplicação. Lembra do nosso slide lá no início? Aqui, ó, retornando no nosso slide. O adulto, ele precisa de ter uma motivação para aprender. Ele precisa de ter uma motivação para aprender. Aonde isso vai ser aplicado na vida dele, o que isso pode melhorar a sua vida. Porque se for um complicador, gente, de complicadores nós já estamos cheios, né? Ninguém quer nada mais para complicar, quer para facilitar. E é isso mesmo, nossos alunos também, nossos pacientes também. Se for algo só para trazer mais trabalho, ninguém quer. Então, ele tem que entender que aquilo vai resultar em algo que vai facilitar a sua vida, ou que vai gerar algum ganho de alguma forma. Então, trouxe isso para os alunos. Volta um pouquinho, Sabrina. Então, quando eu retomo esse slide aqui, eu gostaria de destacar isso, que tudo pode ser em ambiente simulado, mas pode não ser simulação clínica realística. Então, a gente tem que ter cuidado com esse termo. Pode passar. Porque, gente, o OSCE é uma avaliação de habilidades. Não tem a ver, não é simulação clínica realística. Ele é um cenário de habilidade usado para avaliação. Por isso eu tenho um feedback. Então, para a gente organizar os termos que apareceram. Uma estação de habilidades é para eu treinar habilidade. Seja ela ventilação, compressão, punção, administração de um medicamento, sonda nasentérica, sonda vesical, o que for, manuseio de um dreno, tudo eu vou fazer aqui, em estações de habilidades. E quando o aluno estiver exaustivamente treinado, eu vou jogá-lo em um cenário para que ele possa raciocinar e tomar alguma decisão. E, para isso, eu, como facilitador, vou usar de um debriefing. Pode passar. Esse artigo aqui é um artigo recente, e as professoras trouxeram critérios de boas práticas para o delineamento da simulação clínica na enfermagem, porque já tem guidelines internacionais, guideline, na verdade, que traz sobre a simulação de forma geral em saúde. Eu acho que é válido, se vocês quiserem fotografar, para fazer uma leitura sobre esses critérios de boa prática para o delineamento de uma simulação clínica. Eu já discuti isso daqui com vocês. Então, só vocês podem acessar o material depois para vocês fixarem melhor, né, e formarem algumas reflexões. Pode passar, Sabrina. Então, o que a gente já tem feito aqui? Né? Treinamento de habilidades, que a gente faz desde sempre, pacientes simulados, instrumentos de coleta de dados, estudos de casos reais com raciocínio clínico, práticas hospitalares, porque também tem técnicas para você fazer essa avaliação dentro do contexto hospitalar, e está super em alta, né, que é o debriefing de casos reais, é algo que está super em alta para o mestrado profissional, por exemplo, uma coisa super interessante. É a avaliação por OSCE, a apresentação de estudos de caso, discussão, e a simulação clínica de diferentes complexidades. Eu deixei interrogado, porque, na verdade, o que nós conseguimos na nossa realidade até hoje foi fruto de muita dedicação, coragem e empenho, porque nós usamos de pacientes padronizados até hoje, mas a professora Valquíria vai nos contar que essa realidade está bem próxima de mudar. Pode passar, Sabrina. Então, olha aqui, esses aqui são exemplos dos meus estudantes na época de semiologia ainda, monitores treinados, para que a gente pudesse desenvolver de alguma forma, em nossa realidade, a simulação clínica. Pode passar, Sabrina. Essa é uma mensagem, já estou bem finalizando, mas ainda estou no meu tempo, né, que eu estou controlando aqui. Eu queria deixar essa mensagem para a gente, que, na verdade, a chave do sucesso em simulação não consiste somente em ter equipamentos, porque muitas vezes a gente entra nesse questionamento e coloca esse limitador, já que eu não tenho um equipamento de ponta, eu não vou fazer. Simulação é uma metodologia. Se ela é uma metodologia, ela pode ser aprendida. E
para que ela seja efetiva, ela não pode ser aprendida por 1, 2 ou 3 professores daquele curso. Isso daqui, então, é uma fala para o NDE, que nós temos aqui alguns representantes no núcleo docente estruturante, que o NDE tem que pensar as ações para simulação como algo transversal ao longo do curso e de capacitação dos professores para que eles entendam a simulação como uma metodologia. Porque não adianta eu ter um simulador de alta fidelidade se eu não dominar a metodologia. Eu vou fazer mau uso desse simulador, na verdade, e vou deteriorá-lo logo. E ele vai uma pilha que estourar não é isso, Juliana? Uma pilha que estoura dentro desse simulador, ele estraga esse simulador, pronto, você nunca mais consegue repor, não existe mais. Então, a gente tem que ter esse cuidado de entender a simulação como uma metodologia que ela precisa de ser trabalhada para que vire uma cultura dentro de uma instituição. E para que essa estrutura seja incorporada como estratégia metodológica pelo NDE e cobrado dos professores, para que eles entendam a metodologia como, não é algo inovador, essa metodologia como algo inovador, mas é como algo necessário, algo que não é uma questão de que eu gosto ou não gosto de simulação, é uma questão que está aí e eu vou precisar de usar disso. É assim que se forma, na verdade, né? Então, pode passar. Uma vez, eu fui à palestra desse cara aqui, é meu penúltimo slide, tá? Esse é o professor Edson Watanabe, ele é um engenheiro elétrico da UFRJ. Deixa eu ouvir falar dele, Juliana. Seu parceiro de escola. Tem mais de 10 anos que eu escutei a palestra dele e eu fiquei encantada. Ele foi abrir um congresso, na verdade, de biologia experimental. Eu adoro ouvir pessoas que não são da nossa área. Adoro, porque é uma forma de você pensar diferente, de raciocinar fora da sua caixinha, que nem aquele professor ontem. Ele instiga coisas na gente que talvez de ontem para hoje nem apareceu ainda, mas daqui a alguns dias você vai ter um insight e falar, caraca, era aquilo. Então, é muito bom. Aí ele trouxe essa ideia aqui de organizar o conjunto de conhecimentos em 4 quadrantes, né? Aquele que sabe que não sabe, então está desesperado em aprender, porque ele tem noção que ele não sabe. Aquele que nem sabe que não sabe, e aqui eu tenho uma questão, né? O nem sabe que não sabe, tem 2 questões aí. Uma, que é daqui que pode surgir todo o conhecimento, porque a gente nem se deu conta de que precisa, aquilo que o professor trouxe ontem. Ou aquele que está tão alienado que ele nem sabe que não sabe, né? Então, aqui pode ser um gerador de ciência ou de complicadores. Não sabe que sabe, né? Sabe, está todo feliz aí da vida fazendo, e aquele que sabe que não sabe. Então, que quadrante, né? Qual quadrante que eu me enquadro aqui nessa geração de conhecimento para a enfermagem? E quando, pode passar, Sabrina, então esse é um gênio. Quando eu fiz o curso de formação de instrutora junto com o professor Scalabrini, quem já teve a oportunidade de fazer alguma formação com ele, assistir alguma palestra, certamente se encantou, né? Porque ele, de fato, é encantador. E ele trouxe também 4 quadrantes. Olha, eu achei essa associação super interessante. É bom ouvir pessoas gênios falar, né? Então, assim, o incompetente inconsciente, que perigo, né? O incompetente consciente, perigoso. O competente consciente é aquele que já é o competente inconsciente. Então, a simulação ela pode nos colocar aqui. E o treinamento exaustivo nos traz para cá, para você agir rápido e de forma competente. Então, eu gostaria de deixar essa mensagem relembrando esses 2 mestres que, de alguma forma, passaram pela minha vida, mas que me marcaram, e gostaria de partilhar isso com vocês. E, falando em velocidade, então, no que diz respeito ao empenho, ao compromisso, ao esforço, à dedicação, não existe meio termo. Ou você faz uma coisa bem feita ou não faz. E aqui em simulação, o fazer o bem feito tem muito mais a ver com metodologia e com o fortalecimento do grupo que está envolvido em fazer essa metodologia acontecer do que com recursos tecnológicos. Então, essa é a minha mensagem para vocês. Obrigada, professora Miriam.
uma belíssima palestra, né? Nos faz refletir um pouquinho sobre simulação. Eu vou pedir a palavra um pouquinho, só um minuto, à professora Juliana, porque a professora Miriam me citou, e nós, no Departamento de Enfermagem, nós temos nos empenhado bastante para começar, né? Nós estamos numa fase nós estamos lá acabamos de nascer na simulação, somos bem prematuros ainda, mas eu acho que o mais importante é a gente querer fazer, né? Eu lembro uma vez, só para fazer um adendo na sua fala, que eu fui com um aluno fazer uma punção, e eu dou aula de saúde do adulto há muito tempo, independente, antes da universidade eu já dava aula de saúde do adulto em outra faculdade, não vou falar o tempo não, tá, gente, porque senão vai denunciar que eu estou com 30 anos. E eu já dava aula de saúde do adulto, e eu fui junto a um paciente, e a gente foi fazer a punção, e eu falei assim, fulano, vamos puncionar. Aí ele virou na frente do paciente e falou, professora, como que eu vou puncionar esse paciente? Eu nunca fiz isso. Aí o paciente nunca fez, né? E aí eu vi assim, eu acho que esse dia foi um marco na minha vida, na minha carreira, porque eu falei, meu Deus, isso tem que acabar, né? E quantas vezes nós mesmos já fomos realizar um procedimento, fomos ter uma atitude junto ao paciente, né? Que assim gerou dúvida, que gerou... Então, a simulação, ela vem como uma forma de nós podermos treinar num ambiente seguro, então, promovendo segurança ao paciente, né? Inúmeros outros benefícios que as palestrantes, a professora Miriam já falou, a professora Juliana também vai comentar, mas nós da universidade, nós temos nos empenhado bastante, e a verba, ela é muito escassa, é muito difícil a gente convencer. Eu gostei muito da fala do professor Helder, na abertura, na conferência de abertura, né, falando que a simulação é uma tecnologia que nós temos hoje em saúde muito importante, nos traz segurança para a gente atender melhor o nosso paciente, que é o nosso objetivo. Então, a gente tem trabalhado exaustivamente, e digo que é exaustivamente, que faz uns anos, já tem alguns anos que nós estamos aí, conseguimos, não junto à universidade, mas nós conseguimos de outra forma, verba, né, e conseguimos comprar alguns equipamentos, poucos, mas eu até falei com a Juliana hoje, sair do 0 para 1, está ótimo, eu saí do 0, né? Então são poucos equipamentos, é o que nós gostaríamos? Não era, mas nós estamos engatinhando, e nós não vamos desistir, porque eu tenho certeza que vai ser o melhor para todo mundo, tanto para nós professores, para o nosso processo de ensino-aprendizagem, como também para vocês estudantes, né? Então, era só esse o recado que eu gostaria de falar. Muito obrigada. Vamos passar agora a palavra à professora Juliana. Obrigada, pessoal. Obrigada pelo convite. É uma honra. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje. São pessoas queridas, pessoas que eu conhecia virtualmente. A gente já tinha se falado algumas vezes. E hoje é só uma concretização de uma parceria, de uma amizade muito bonita, né? Já coloco aqui à disposição para todos que desejarem. Estamos de portas abertas para receber vocês na Ana Nery, na Escola de Enfermagem, no laboratório, que hoje está interditado por questões de recursos, mas a metodologia não deixa de ser aplicada. Então, o laboratório o espaço físico está interditado, mas estamos praticando, estamos fazendo simulações, independente de ter um laboratório funcionando. Também estou muito feliz porque eu conheci a professora Maria Edila, que foi a precursora da simulação no Brasil, que trouxe simulação. Estou muito feliz, eu espero muito atender às suas expectativas. Estou muito, muito encantada com isso. Então, vamos lá. O título da mesa é sobre simulação clínica, uma estratégia segura para a implementação de evidências na saúde. Aí, pode ir. A minha fala ficaria voltada para a simulação clínica como uma estratégia de educação continuada. Perfeito? Só para poder alinhar. Quem que sou eu? Eu sou a Juliana, eu sou professora, mas antes de ser professora, eu trabalho com simulação há quase 15 anos. Trabalhava numa empresa privada fazendo isso, e entrei na universidade e dei um jeito de achar simulação para fazer, né? E isso aconteceu por causa de alunos. Então, aqui vai o meu recado para vocês.
Vocês estão hoje com uma oportunidade ímpar acontecendo. Temos professores capacitados, os recursos estão sendo adquiridos aos poucos, mas só vai fazer acontecer se vocês pegarem no pé delas. Porque foram os alunos que ficaram atrás de mim. Vamos lá, professor, vamos fazer, vamos fazer. E isso foi crescendo aos poucos. Então, usem a vontade, a criatividade, o empenho de vocês para estimular esses professores a implementarem e a usar muito todos esses recursos, muito mais do que um laboratório, do que a tecnologia, mas essa capacidade, porque elas foram treinadas, elas fizeram formação para isso. Então, fiquem no pé delas, combinado? Então, esse é o primeiro ponto. Eu não tenho nenhum conflito de interesse, não represento nenhuma marca, sou professora da universidade, sou dedicação exclusiva, então o que eu vou mostrar aqui, nenhum conflito de interesse, por favor. Vamos lá. Gente, não tem dúvida, não tem nenhuma dúvida. A simulação, o ensino com base em simulação, e eu vou usar esse termo, tá? Ensino com base em simulação, é um modelo educacional que é verdadeiramente poderoso. Isso já tem inúmeras evidências provando isso. É mais seguro, é eficaz, é efetivo. Então, a gente não vai discutir isso aqui. A gente tem que fazer, tá? A gente tem que usar. Que é efetivo, e ponto. Por favor. Existem inúmeras evidências, mas eu trouxe essa aqui para a graduação específica. Nós vivenciamos uma dificuldade enorme de conseguir campo de estágio. É uma realidade do nosso país. Nós temos muitos alunos e a gente não consegue dar oportunidade para todo mundo fazer na prática. Às vezes a gente tem dificuldade de conseguir um campo de estágio. Esse estudo, que foi de 2014, do grupo da Pamela Jeffries, ele mostrou que a gente consegue substituir até 50% da carga horária prática por atividades de simulação, sem ter nenhum prejuízo de formação e de qualidade de formação dos estudantes de enfermagem. Então, foi um estudo enorme que eles conduziram nos Estados Unidos e eles conseguiram provar que, substituindo até 50% da carga horária de prática, a gente consegue ter o mesmo nível de formação profissional. Então, se temos dificuldade, o nosso setor fechou porque virou uma coorte, né? Está todo mundo contaminado, não tem como levar os alunos para lá? Não tem problema, não vamos nos desesperar. Temos possibilidade de replicar todos os conteúdos com os objetivos de aprendizagem em ambiente simulado. Pode, por favor. Mas existem alguns critérios, né? Então, a gente precisa ter condição adequada para isso ser aplicado e para realmente ser seguro e efetivo. Então, a educação com base em simulação, ela precisa estar integrada no currículo. Não adianta só a Miriam fazer, só a Valquíria fazer. A gente precisa estar com esse conteúdo desde o início do curso. Tem que estar integrado. Por isso, o NDE tem um papel importantíssimo. Nós estamos na Ananério, em fase de implementação do novo currículo, a gente tem discutido muito isso. É importante as estratégias, as metodologias ativas estarem desde o primeiro período integradas. Opa, pode voltar, por favor? Além disso, a gente precisa... Você consegue? Isso. Permitir prática deliberada. Gente, não adianta o aluno ir para o laboratório de simulação e ele ver o professor fazendo, demonstrando. Isso não é simulação. Ele precisa fazer de novo, fazer mais uma vez. Se um aluno precisar fazer 10 vezes, que ele tenha essa oportunidade. Existem alunos que vão fazer uma e que vão se sentir seguros. Outros vão precisar fazer 15 e tudo bem. O que precisa é garantir prática deliberada. Além disso, a gente precisa avaliar, medir de forma rigorosa. Então, são critérios importantes para que a simulação seja bem feita. Tem que dar feedback, a professora Miriam falou já. Eu preciso dar um retorno para essa prática, para que eles entendam que possam melhorar, né? Precisa de preparação do corpo docente. Então, vocês já estão nesse movimento. Sem o corpo docente preparado, a gente não faz simulação. Por vezes, a gente faz demonstração, a gente critica o aluno. Então, não é uma aprendizagem significativa.
e aí tudo vai por água abaixo. E a gente precisa de apoio financeiro, apoio na logística, na organização. Então, tudo isso é essencial. Foi por isso que a Pamela Jeffries conseguiu lá nos Estados Unidos mostrar que substituir 50% de carga horária prática em ambiente simulado é tão efetivo quanto o estar lá na prática clínica. Por quê? Porque ela conseguia atender todos esses critérios. Bem, alguns dados. Todos esses estudos vocês podem acessar, a gente tem aqui as referências, que a gente já sabe que a educação com base em simulação é superior a nenhuma intervenção, né? Ok. Que é superior à educação clínica tradicional. Isso também já está mais do que provado. Você dá aula teórica, você demonstrar. Então, a educação com base em simulação é melhor. Existem inúmeros estudos mostrando e comparando diferentes estratégias de simulação. Então, a Miriam falou sobre estações de habilidades, é uma estratégia de simulação. Existem cenários clínicos simulados, outra estratégia. Existe simulação in situ, é outra estratégia. Existe prática deliberada em ciclos rápidos, outra estratégia. Então, a gente tem diversos estudos mostrando diferentes estratégias e o que é melhor para cada pessoa, né? E a gente também tem alguns estudos mostrando dose e resposta, a dependência disso. Quanto mais simulação a gente faz, melhor é a resposta, né? Tanto em nível educacional como para outros contextos que eu vou abordar daqui a pouquinho. Bem, e com relação à educação continuada, que foi o que me foi pedido aqui. Então, o que eu queria mostrar para vocês é que na educação continuada, a gente continua vendo o uso do ensino baseado em simulação para o desenvolvimento de habilidades técnicas, habilidades não técnicas e habilidades processuais. Então, a gente continua usando muito isso, né? Se eu perguntar aqui, alguém já foi treinado usando ensino com base em simulação? Vocês podem levantar a mão, por favor? Quem já foi treinado usando? Bem, menos do que eu imaginava, né? Então, a gente tem uma oportunidade para isso. Se eu fosse fazer perguntas, então, do que vocês foram treinados? Eu fui treinado usando para punção venosa periférica, habilidade técnica. Fui treinado para dar má notícias, habilidade não técnica. Fui treinado em RCP, para o atendimento à reanimação cardiopulmonar, habilidades processuais. Então, a gente vai congregar isso. Essas são os mais comuns, tá bem? Pode passar. Mas existem metas que podem ser alcançadas quando a gente fala em educação com base em simulação para educação continuada, que são metas que podem ser educacionais, metas clínicas, mas também metas envolvendo qualidade e segurança. Só que a gente ainda está muito focada nas habilidades, nas metas educacionais. Eu treino para habilidades clínicas, né, como técnicas, não técnicas e processuais, como educação profissional, educação permanente em saúde. Tá? Por favor. Só que existem evidências crescentes de que o ensino com base em simulação, ele contribui tanto para o aumento da qualidade, da assistência, do cuidado em saúde, como para a sobrevivência do paciente. Olha, isso é um ponto de atenção. Então, não é só treinar com o objetivo de educar aquele profissional. A gente já tem evidências de que usar simulação em saúde tem impacto em resultado clínico e em diversos, né, de diversas ordens, de segurança e de desfecho. Por favor. Então, a gente bate agora em uma questão que é a ciência translacional, a ciência da translação do conhecimento, que já foi abordada aqui hoje cedo, que é a gente tirar o conhecimento que é gerado na bancada até a beira do leito. Então, nós estamos aqui discutindo neste momento que educação com base em simulação, ela é uma maneira de fazer ciência translacional. E como que a gente pode pensar isso, então? A ciência translacional, ela está intimamente ligada, relacionada com a educação com base em saúde. Pode passar. Existem alguns estudos que mostram que a gente pode medir o resultado, né,
dessa translação do conhecimento em tempos, né? Então, pensando nos resultados translacionais de educação com base em simulação, eu posso medir esse resultado dentro da sala de aula, dentro do laboratório, que seria o tempo 1. Acabei de fazer um treinamento com um grupo de profissionais, lá da nefrologia, por exemplo, e aí medi imediatamente satisfação, conhecimento, faço um checklist, vejo habilidades técnicas, não técnicas, mas eu também consigo medir o impacto deste treinamento no tempo 2, que é avaliando como este profissional que foi treinado com base em simulação, como é que ele está se comportando à beira-leito. Será que muda o jeito dele cuidar desse paciente? Ainda tem como a gente também medir se houve impacto em resultado do paciente, desfechos clínicos, né? E, por fim, a gente ainda tem como fazer uma medição que em um tempo 4, que são os efeitos educacionais colaterais. Exemplo, retenção do conhecimento e diminuição de custo. Pode passar, eu trouxe aqui um exemplo mais prático para a gente pensar nesses resultados translacionais. Então, tem um estudo que foi feito que eles treinaram a habilidade de inserção de catéter venoso central. Aí, professora Eneida, vamos fazer esse estudo lá? Tá? É isso que eu queria depois a gente conversar. Vamos replicar esse estudo. Olha, a gente treina com base em simulação, esses grupos aí que você tem trabalhado, e eles conseguiram fazer isso com a inserção de catéter venoso central. Depois eles foram lá para a beira-leito ver quais eram os desfechos imediatamente ali na beira-leito. Diminuiu a tentativa de punção, diminuiu as punções arteriais, quando a gente insere um catéter venoso profundo. Quais foram as taxas de sucesso que foram maiores no caso, porque eles foram treinados com base em simulação. Depois eles foram medir, lá no tempo 3, né, taxas de infecção de corrente sanguínea relacionada ao catéter. Eles viram que este ensino com base em simulação reduziu em 85% as taxas de infecção. E que isso gerou redução de custos e os profissionais eles conseguiam reter conhecimento. Olha que coisa incrível, né? Então, isso foi feito, né, com uma iniciativa inicial aqui de educação com base em simulação. Pode passar. Bem, a ciência da educação é o núcleo da ciência translacional, porque produz, sustenta e enriquece sucessivamente gerações de cientistas e profissionais que promovem a pesquisa e o atendimento ao paciente. Gente, isso aqui é muito importante. Investir em educação com base em simulação, é muito importante. É um núcleo, é central. Porque se eu treino bem o profissional, isso vai ter um impacto a longo prazo em desfecho. Então, não adianta treinar de qualquer jeito, né? Quem aqui já passou por um treinamento e que quando vai lá para a prática não consegue aplicar nada daquele treinamento? Não foi bem feito. Então, se a gente investe num bom treinamento, a gente consegue ter um impacto a longo prazo, né? E é uma cultura. Então, isso é muito importante. É o núcleo, ciência da educação. Mas nem toda educação com base em simulação é sobre melhorar os resultados para o paciente. Vocês podem se perguntar isso. Mas se eu faço um ensino com base em simulação, se a gente faz um treinamento aqui, não significa que eu já vou melhorar? Não, pode passar. Não significa. O treinamento de indivíduos e equipes em comunicação, habilidades técnicas, trabalho em equipe, é necessário. Isso é importantíssimo, mas a gente não consegue garantir, não é o suficiente para garantir melhoras na qualidade assistencial e na segurança do paciente. Pensem em intervenções complexas de serviço. Se eu pego uma unidade de terapia intensiva, se eu pego um laboratório de hemodinâmica, eu não estou falando só de ambiente de alta complexidade. Eu estou falando em situações complexas. Por exemplo, uma interação, uma amamentação, né? Uma situação clínica complexa, envolvendo família, enfim, questões sociais. Isso caracteriza intervenções complexas de serviço. Intervenções complexas de serviço envolvem pessoal, material e instituição.
Então, a gente tem que trabalhar não só pensando no nível de pessoa, de treinamento pessoal. A gente tem que ter materiais adequados e tem um apoio institucional. O que eu quero dizer para vocês é que a gente trabalha em um ambiente com um objeto de cuidado, que era o ser humano, que ele é por si só complexo. Então, a gente não pode ser minimalista de achar que somente um treinamento envolvendo uma pessoa ou um profissional vai ser suficiente para resolver problemas complexos da instituição, quando a gente pensa em educação continuada. Então, a gente precisa pensar de uma forma mais ampliada. Então, o que é necessário para que os programas de ensino com base em simulação implementem modelos de aprendizagem para atingir objetivos de ciência translacional, para de fato sair daqueles conhecimentos da bancada até a beira-leito? O que são importantes, então? Né? E aí, existem componentes que são essenciais. Eu listei aqui 8 componentes de um programa com base em simulação, de ensino com base em simulação, que envolve pesquisa translacional, ou seja, com o objetivo de implementar na prática, né, os conhecimentos que foram aí gerados. Então, vou começar com, pode passar, por favor, os aprendizes. Os aprendizes, eles precisam ser profissionais em formação, sejam indivíduos ou equipes que tenham motivação. Vamos parar aqui só um minutinho. Não adianta eu colocar obrigatoriedade, tá? Não vai ser legal se eu colocar como obrigatoriedade um treinamento. Porque quem vai obrigado não está a fim de aprender, tá? Então, é muito importante quando eu tenho, e a professora Eneida traz isso, que é a empatia e você conseguir que as pessoas entendam que aquilo é importante. Profissionais motivados é a base para a gente começar um ensino com base em simulação. Quando a gente faz atividade com pessoas que estão obrigadas a fazer, não dá certo, tá? Então, precisa ter profissional com adesão. Por favor. O segundo passo é ter currículo. Então, a gente precisa ter metas educacionais, objetivos de aprendizagem, que promovam essa prática deliberada, aquele modelo rigoroso, todos aqueles critérios que a gente viu, feedback, avaliações, para que a gente tenha, então, isso curricularmente desenhado para dar certo. Não adianta uma pessoa fazer porque quer fazer, né? Tem que ser um modelo institucional. O terceiro componente importantíssimo são os recursos adicionais. Então, tem que ter material adequado, tem que ter corpo docente treinado, tem que ter um espaço físico, tempo de treinamento. Não adianta a gente não ter carga horária para isso, não adianta a gente ter um laboratório lindo, mas que só o professor possa usar, que a gente também não libere, por exemplo, para ter o espaço de aprendizado individual, sozinho, o aluno que puder, no horário livre, ir lá, marcar. Posso treinar? Com observação, supervisão, óbvio, né? Mas que faça também o uso desse laboratório, né? Financiamento educacional, isso é importantíssimo, né? Para apoiar todas essas questões de compra e manutenção do material. E, óbvio, apoio da liderança institucional. O quarto ponto é a avaliação de resultados. Então, a gente tem que ter a intenção de avaliar os resultados e medir o quanto que essas ações com base em educação, com base em simulação, eles de fato têm impacto. Gente, não dá para pegar e fechar os olhos, só fazer por fazer. A gente tem que medir se o que a gente está fazendo está certo, se está dando certo. Porque se não está dando certo, a gente precisa mudar alguma coisa que volte a melhorar, né? É o feedback que retroalimenta e gera mudanças. O quinto componente é um time de pesquisa produtivo. Então, olha só, não dá para só ter os instrutores, a gente precisa também fazer pesquisa. E aí isso é feito integrado. Então, esse modelo, gente, que funciona muito bem, a gente tem os pesquisadores, mas a gente tem os enfermeiros de serviço, que a Camila Takal falou ontem, né? Não é só os pesquisadores, né, fazendo, a gente precisa de um grupo muito integrado para fazer acontecer, com pesquisadores líderes, os funcionários, as pessoas que estão ali na ponta, os alunos,
de iniciação científica, mestrado, doutorado. Isso tudo é importante, que contribua, então, para uma produtividade, para a moral, para todo mundo estar em sintonia com os mesmos objetivos, né? Os métodos de pesquisa, que precisam ser robustos, confiáveis, rigorosos, para a gente manter a qualidade das evidências que são produzidas através dessas pesquisas, envolvendo a base de simulação. Recursos, obviamente, né, para a realização dessas pesquisas. A gente já falou isso durante o evento todo. A gente tem que ter recursos suficientes, senão a gente não consegue, né? Ontem o professor falou do 100 mil, não foi isso? Com 100 mil a gente não faz pesquisa nenhuma, né? Gente, me deu uma depressão. Ai, meu Deus, me deu uma depressão. Às vezes eu fico feliz que eu ganho 10, ganho 30, já fico numa felicidade. Eu fiquei feliz da vida. Ele falou que não faz nada. Eu falei, Jesus, vamos lá, vou chegar nesse nível. Minha meta de vida. Eu vou aqui falar para vocês quando eu conseguir, tá? E o apoio institucional, obviamente, né, que valorize tudo isso que a gente está fazendo e que dê o suporte necessário. Então, vejam bem, quando a gente tem metas educacionais, metas clínicas, metas de segurança, de qualidade de assistência, aliado a programas de pesquisas temáticos, sustentados e cumulativos, a gente consegue ter sucesso. Não adianta fazer pesquisas simples, isoladas, não vai dar. Exemplo daqui muito claro foi os exemplos que a professora Neida trouxe. São estudos muito articulados. Então, isso, de fato, vai impactar lá na implementação daquela evidência. Agora, quando a gente faz estudos muito isolados, isso não vai adiantar. Então, a gente precisa pensar em estudos com base em simulação, né, de ensino com base em simulação, mas que tragam todas essas características e que tenha todo um programa sustentando por trás. Pode passar, por favor. Bem, aí falando um pouquinho das pesquisas, existe um dado de uma revisão sistemática sobre ensino com base em simulação que trouxe que 22,5% das pesquisas com base em simulação são estudos que apresentaram desenho randomizado, né, e controlado. Somente 22,5%. 15% foram estudos multicêntricos, ou seja, pouco, né? 5,3% conseguiram medir desfechos nos pacientes e nos cuidados de saúde. Então, ainda é um gap, a gente ainda precisa investir nisso, né? E que não existe ainda dados falando sobre a quantidade de simulação, de ensino com base em simulação, e o quanto que isso impacta em qualidade. A gente já tem algumas pesquisas mais recentes que não entraram nessa revisão, que começam a demonstrar isso, tá? E principalmente simulações que a gente chama de alta frequência e baixo volume. Então, não adianta eu querer, quem quer fazer educação continuada usando simulação, não adianta eu querer fazer um curso de 16 horas, tira os profissionais 16 horas do serviço. Os estudos já mostram que é melhor você pegar e fazer treinamentos de 30 minutos, várias vezes, sabe, com alta frequência, que isso impacta muito mais do que você tirar um funcionário por 2 dias do trabalho e fazer treinamento, tá? Então, durante a pandemia, a gente usou bastante isso. Às vezes pegava um carrinho com uma cabeça de intubação, né, e levava para os setores e deixava lá para os profissionais treinarem, porque era um momento que estava intubando muito paciente, aí os profissionais médicos treinavam. Do que deixava lá 30 minutos, eles treinavam a habilidade técnica e aí depois a gente ia para outro setor. Então, são coisas que a gente precisa pensar nos modelos de treinamento. Pensando um pouquinho ainda em estudos, né, com base em simulação, existem 2 tipos. Nós temos pesquisas que falam sobre a eficácia da simulação como método de treinamento, metodologia de treinamento, e pesquisas que usam a simulação como o método investigativo. E eu vou dar exemplos que eu trabalho com esses 2 tipos de estudos, né? Então, a gente precisa pensar um pouquinho também sobre isso.
As pesquisas que falam sobre a eficácia da simulação como metodologia de treinamento, elas têm por objetivo examinar características específicas dessas experiências de simulação que se somam à eficácia educacional de uma forma geral, né? Então, existem muitas revisões sistemáticas que falam que o treinamento com base em simulação é eficaz. Então, isso já está posto para desenvolver habilidades, competências, atitudes, isso já está mais do que conhecido. Então, o foco aqui é uma agenda de pesquisa que mudou claramente de se funciona para quem funciona, o que funciona, quando que a simulação funciona, onde, por quê e como. Então, olha só, o foco da pesquisa agora não é falar assim, ensino com base em simulação é eficaz? Não precisa mais fazer pesquisa para isso, a gente já sabe que é. Agora, o ensino com base em simulação é melhor quando a gente está dentro do laboratório ou quando a gente está dentro do ambiente de prática profissional, simulação in situ? Isso é uma coisa que a gente ainda precisa desenvolver. É melhor para a graduação no primeiro período ou no último? Né? Então, essas são perguntas de pesquisas que ainda precisam ser exploradas. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos de pesquisas que eu fiz, né, que eu orientei, que usaram o ensino com base em simulação como metodologia de treinamento. Então, aqui eu tenho a Lucimar, que já é mestre, né, ela foi minha mestranda, e a gente usou a prática deliberada em ciclos rápidos, que é uma estratégia de simulação para capacitação de técnicos de enfermagem na punção venosa periférica. Então, a gente queria avaliar se essa estratégia era boa para treinar esse grupo específico. Aqui é o Hudson, que é o meu doutorando, e está vendo que ele está aqui com um simulador de baixa fidelidade. A gente está fazendo simulação híbrida. Ele treina pacientes para se auto-administrarem insulina. E ele também testa se a prática deliberada em ciclos rápidos é uma boa estratégia para treinar os pacientes para a auto-administração de insulina. Então, a gente usa simulação híbrida para isso. É uma pesquisa muito bonita, muito, muito, muito bonita. Ele está finalizando agora, em agosto ele deve defender, e com muitos produtos. Então, espero um dia poder mostrar isso para vocês. E essa é uma outra pesquisa que a gente usou também, essa estratégia de prática deliberada em ciclos rápidos, para treinar profissionais para uma intercorrência em ECMO, em circulação extracorpórea. E foi uma mestranda que já finalizou, e a gente treinou, então, esses enfermeiros para atuação tempo dependente, né, de uma intercorrência, que era a entrada maciça de ar no circuito de ECMO. Então, todas essas pesquisas eram com o objetivo de ver se uma estratégia de simulação como método de treinamento, né, método educacional. Pode passar, por favor. Mas existem também pesquisas que usam a simulação como método de investigação, ou seja, a simulação não é o foco, ela só é o método de pesquisa. Então, o objetivo é aproveitar toda a padronização que a simulação oferece, né, para responder a outras questões de pesquisa, né, que não poderiam ser respondidas de forma viável, segura, ética ou oportuna em ambientes clínicos de prática. Então, a gente primeiro faz no laboratório de simulação, para depois a gente até, em algum momento, transportar para a prática clínica efetivamente. Então, aqui é um modelo experimental. O ambiente simulado ele vai ser usado como um experimento, como um teste piloto, antes de ir para a prática clínica. Dessa maneira, a gente consegue avaliar quais são as ameaças latentes, o que pode ter de problema antes de chegar, então, uma estratégia segura, antes de chegar no ambiente clínico propriamente dito. Então, a gente consegue identificar essas ameaças, testar novas tecnologias e protocolos, melhorar os ambientes de saúde, ainda em ambiente simulado, antes de efetivamente ir para a prática, né? Então, é uma maneira de fazer translação desse conhecimento. Por favor. Eu trouxe aqui alguns exemplos também de pesquisas que foram realizadas pelo nosso grupo, que é o Teconsai. Deixei aqui o nosso canal no YouTube, para quem quiser acessar. Tem conteúdo muito interessante.
É um grupo que é liderado pelo professor Marcos Brandão e por mim, e a gente faz esse alinhamento. Ele é um estudioso do raciocínio clínico diagnóstico, teorias de enfermagem, processos. Então, a gente produziu, por exemplo, esse artigo, que é o uso da simulação clínica para aprimorar o raciocínio diagnóstico na enfermagem. Aqui a gente usa a simulação como um método de pesquisa, tá? O nosso foco é aprimorar o raciocínio clínico diagnóstico. Então, esse é um exemplo de pesquisa que já foi conduzida. Um outro resultado também foi um mestrado que já foi defendido pela minha aluna Carla Viana, e que a gente testava superfícies que o paciente estava apoiado para compressão torácica. Então, a gente precisava fazer esses testes em laboratório, não dava para fazer na prática clínica, né? Então, o que a gente fez? Construiu, né, com parceria da engenharia da UFRJ, a gente construiu um equipamento que fazia as compressões, e a gente usou a simulação, um simulador de baixa fidelidade, um tronco de compressão, para poder medir esses resultados. Então, aqui mostrando a simulação também como método de investigação. Não era o foco ensinar, usando a simulação, nada disso. Pode passar. Você pode voltar só um pouquinho? Para quem quiser, a gente publicou esses resultados num periódico muito importante, é um estudo também muito bonito, está aqui disponível para quem quiser escanear o QR Code. É um estudo muito legal que a gente conseguiu fazer. Tá? Agora sim. Um outro exemplo, o professor Marcos Brandão, ele orientou a Jaqueline Souto, e eles fizeram no mestrado, né, a utilização de cenários simulados para o desenvolvimento do raciocínio diagnóstico. E olha que interessante, os cenários, a gente comparou 2 cenários, né? O cenário 1 foi criado usando a teoria do duplo processamento, que tem naquele artigo que eu mostrei, que a gente publicou anteriormente. Os alunos que participaram deste cenário simulado, que usava essa teoria do duplo processamento, eles tiveram muito mais acurácia, 70,6 do raciocínio clínico diagnóstico, comparados aos que participaram do cenário 2, que era de livre construção, por experts numa determinada área clínica. Então, quando a gente usa a simulação, mas ainda constrói o cenário de forma rigorosa, usando evidências científicas, estudos que mostram sensibilidade, faltou a palavra, sensibilidade, especificidade, todos esses critérios, quando a gente constrói o cenário clínico com essas características, você tem muito mais assertividade dos participantes, mas a simulação aqui era só o método investigativo. Eu já estou finalizando, então eu queria trazer para vocês 2 iniciativas muito atuais que falam sobre ensino com base em simulação e que têm relação com educação continuada, tá? Então, a primeira iniciativa foi publicada em 2019, que são os 5 tópicos em saúde, né? Um consenso um processo de consenso, que eles falam o que é muito importante no ensino com base em simulação para você garantir, melhorar a segurança do paciente. O que a gente não pode deixar de treinar? 5 tópicos. E quais são eles? Habilidades técnicas. Ok, a gente já faz isso. Volta um pouquinho, por favor. Habilidades, mais um. Habilidades não técnicas, tá? Usar a simulação para sondagem do sistema. Façam simulação e vejam no que as pessoas estão falhando. Quais são as ameaças latentes para processo de qualidade e segurança. Então, usem a simulação para fazer diagnóstico situacional. Não pode faltar as avaliações, né, que é transversal, e aí avaliação de efetividade. Então, veja bem, eles estão propondo que a simulação, que esse tipo de ensino com base em simulação pode ter impacto direto
na qualidade e segurança do paciente. Qualidade, assistência e segurança. São esses 5 tópicos. Então, quando a gente for pensar em educação continuada, com o objetivo de segurança, pense em treinar essas questões. Principalmente aqui, ó, habilidades não técnicas. 80% dos erros, dos eventos adversos em ambientes hospitalares estão associados a habilidades não técnicas, em especial comunicação, tá? Então, comunicação é uma habilidade que pode ser treinada, aprendida. Então, vamos investir nisso. Estudos com base em simulação, por favor. Vamos lá. E uma outra iniciativa deste grupo, que eles fizeram as prioridades de estudos, de pesquisa, com base em simulação. E eu destaquei para vocês 4 perguntas de pesquisa que eles pedem, são 10, né? Tentem trabalhar esses 10 temas que são as prioridades. Então, olha, uma possibilidade. Quais intervenções com base em simulação, no nível do sistema de saúde, resultam em maior impacto na eficiência do sistema, segurança do paciente e nos resultados? Outra pergunta, olha que coisa interessante para a gente que precisa de dinheiro, né? Então, qual é o retorno sobre o investimento? Qual é o retorno? O ROI, né, que eles chamam. O retorno financeiro, social, resultado. Qual o custo-benefício de diferentes modalidades de treinamento e avaliação com base em simulação? E quais os métodos de pesquisa ideal para avaliar isso? Isso é uma prioridade de pesquisa, né? Então, podemos também investir nisso. Quais características do aluno, abordagem do instrutor, qual o melhor currículo, design de cenário de simulação que maximizam a aquisição e retenção a longo prazo e a transferência desse conhecimento para a prática? Eu disse para vocês que eu estou conduzindo alguns estudos com prática deliberada em ciclos rápidos, que é uma estratégia de simulação, porque eu acredito muito que é uma abordagem de simulação que ela é muito boa para alguns critérios, então, para alguns grupos populacionais. Então, é isso que eu estou buscando. E para retenção de conhecimento, a gente está fazendo pesquisa nisso. E testando também habilidades técnicas e não técnicas. Uma outra prioridade de pesquisa. Quais são os efeitos do treinamento específico da doença, baseado em simulação, só que para pacientes e famílias? A gente tem usado muito simulação para profissional de saúde. Por que a gente não avança para também fazer simulação com os pacientes? Como esse meu doutorando Hudson, né? Por isso que eu disse, é uma pesquisa muito bonita, porque você vê a simulação muito potente para educação e saúde, né? Autocuidado, empoderamento, literácia, coisas que a gente tem discutido tanto. Então, vou terminar, esse é o último slide, que eu queria dizer para vocês, mais uma vez. Ensino com base em simulação é um modelo educacional verdadeiramente poderoso. Acreditem nisso, tá? E ele é tão poderoso e não fica só restrito com os objetivos e metas educacionais. A gente precisa ampliar a nossa visão para entender que não é só treinar um profissional, não é só treinar a graduação. Quando eu penso numa educação com base em simulação, eu tenho que pensar com uma visão mais ampla, que ao educar eu tenho impacto clínico, eu melhoro qualidade e eu gero segurança para esse paciente. Tá certo? Então, muito obrigada. Espero ter atendido aí a expectativa de vocês. Para quem quiser, mais uma vez, eu estou à disposição para recebê-los lá na escola. A gente pode fazer reuniões virtuais, ajudar no que for preciso, né? Raquel, vamos lá, tá? Isso. E estou à disposição. Obrigada. Ai, maravilha, né? Obrigada, professora Juliana, mais uma vez. Obrigada, professora Miriam. Uma palestra sempre complementando a outra, palestras maravilhosas, né? E a gente sai daqui pensando como que a simulação ela é antiga, ela não é algo que começou agora, né? Isso foi discutido muito e que nós temos muitas formas de fazer simulação sem necessariamente utilizar instrumentos, manequins de alta fidelidade ou
Enfim, eu lembro que nós temos um grupo de WhatsApp, e eu acho que, não lembro quem foi, mas colocou lá um material feito, acho que com garrafa PET, com tubo, enfim, fez um manequim de simulação, ele improvisou e que dava certo, né? Então, assim, nós temos diversas formas de poder usar a simulação, garantindo a segurança do paciente, tendo melhores resultados. Eu acho que é isso que importa, né? Muito obrigada mais uma vez. E como o nosso